Agora sim. Gente, eu tô entrando aqui, seguindo a direção de Deus, porque Deus colocou algo no meu coração, né? Eu tô fazendo os 21 dias com um grupo lá no WhatsApp de oração, tá sendo uma bênção. E agora, né, a gente estava finalizando a oração, hoje o Senhor trouxe uma palavra pra gente, que é em João 15, e eu queria compartilhar com vocês, porque o Espírito Santo colocou no meu coração para a gente estar fazendo 21 não, 15 dias. Nós vamos meditar na palavra de João 15 por 15 dias. E olha, a gente estava conversando em 30 minutos no grupo de oração. O Espírito Santo já trouxe tanta coisa a respeito desse capítulo de João, que é maravilhoso, ele já trouxe tanta coisa. E aí eu vou entrar aqui 15 dias, tá? E aí vamos ver se vocês me acompanham. Eu acho que esse horário das 11 é um horário bom, tá? Pelo menos para mim ou para a maioria das pessoas, né? Não sei, de repente para algumas pessoas é mais difícil, mas de qualquer forma eu vou deixar salvo aqui a live, seguindo a orientação de Deus. Então, 15 dias nós vamos estudar, nós vamos meditar no capítulo 15 do livro de João. O livro de João é um livro do Novo Testamento, tá? E é um livro de um dos discípulos de Cristo, né? E que João ele teve uma visão diferente do Cristo, de Jesus, né? De todos os apóstolos, né? Dos 12, Jesus não, João, ele era o único que olhava para Jesus e ele sabia que ali estava, além do mestre, né? Além do príncipe e rei esperado pelos judeus, ali estava o Deus Todo-Poderoso, né? O Filho de Deus, aquele que estava com Deus na criação. Então, eu fico imaginando como que era isso para João, né? Enxergar, estar com Jesus e saber que ele era o Verbo de Deus, a palavra de Deus, né? Encarnado, né? Na forma de homem, de ser humano ali como a gente, né? O livro de João, no capítulo 1, ele fala, no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo habitou entre nós. Então ele sabia, né, quem que era Jesus na sua plenitude, que Jesus estava com Deus na eternidade e estava ali naquele momento encarnado para cumprir o propósito, que é trazer a salvação para nós, né? E ali, João, ele retrata, no capítulo 15, ele fala sobre a videira e os ramos. Então, hoje, eu vou estar lendo junto com vocês aqui, vou estar deixando, se vocês quiserem depois meditar, meditem, tá? Então, eu vou estar lendo uma parte, né? E depois a gente vai aprofundar nesses 15 dias. E já vou trazer algumas coisas hoje que o Espírito Santo colocou no meu coração. E a palavra de Deus, ela é algo tremendo. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos trazer vida, de trazer cura, de trazer luz das nossas trevas, de nos ensinar, de nos fortalecer. E também conhecer a palavra de Deus é uma maneira da gente conhecer a Deus, conhecer a Jesus, conhecer o Pai, né? Então se permita, nesses 15 dias, conhecer um pouco mais a fundo e entender como que é que o Espírito Santo fala conosco, né? Como que o Espírito Santo traz tanta coisa assim? Por que essa palavra, às vezes as pessoas falam, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Por que ela é viva e eficaz? Então, aqui nesses 15 dias, você vai entender como que como que o Espírito Santo fala conosco através de uma palavra. Então, eu vou estar lendo com vocês, tá? Aqui, olha, João 15, tá? O título é A Videira e os Ramos. Jesus diz assim, palavras de Jesus, tá? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim.
Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. E aí o que eu quero compartilhar com vocês, a princípio, o que veio? Permanecer em Jesus. O que é permanecer em Jesus? E outra coisa, permanecer em Jesus, ela é condição para que as nossas orações sejam respondidas. Você está fazendo uma oração e você deseja que essa oração seja respondida? Né? Você está pedindo algo a Deus? Né? Aqui a palavra de Deus fala, é bem claro, Jesus falou bem claro. Se vocês permanecerem em mim e eu em vocês, pedirei o que vocês quiserem, né? E aí, ao longo desses 15 dias, nós vamos falar sobre isso. Mas o que seria permanecer em Jesus? E por que Jesus falou que se comparou à videira? O que é a videira? Nós vamos falar ao longo desses 15 dias o que é a videira, qual que é o símbolo da videira, por que Jesus usou o símbolo da videira, né? Que a videira, na verdade, é a vinha, né? É a planta da uva, é a planta que produz a uva. E ali ele está falando de uma videira, de uma vinha, né? De uma plantação, aonde nós somos como ramos que fomos enxertados e ele deseja que a gente produza fruto, né? Então, permanecer em Jesus, o que é esse permanecer em Jesus? Tá aqui. O que é permanecer em Jesus? O que é ser um ramo ligado à videira? Nós vamos falar esses dias. A princípio, sobre a oração, pedir e ser atendido, né? E Jesus fala assim que todo ramo que não dá fruto, que não permanece nele, é lançado fora. E aí hoje eu estava conversando com a minha mãe e me veio uma história, gente, do pé de pêssego, tá? Eu tinha 13 para 14 anos mais ou menos. A gente estava morando numa chácara onde minha mãe era caseira, né? O caseiro é aquele que cuida da chácara e toma conta. E lá tinha um pomar que até então nunca tinha produzido fruto nenhum. E todo mundo falava que aquilo que a terra era seca, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa live e vou entrar de novo para mim contar só essa história do pé de pêssego, tá? Uma direção do Senhor, eu vou deixar as duas salvas, mas assim, gente, nós vamos estar 15 dias meditando nessa palavra, Deus vai falar grandemente, Deus vai te limpar grandemente, Deus vai fazer coisas extraordinárias, sua comunhão com Deus vai aumentar por você estar conhecendo a palavra de Deus. Não sou eu que estou falando, tá? É com certeza o Espírito Santo de Deus que vai trabalhar na sua vida e é a palavra de Deus que vai produzir frutos em você
que você nem imagina. Então, me acompanha aqui todos os dias, mais ou menos por volta das 23 horas. Eu vou postando ao longo dos dias certinho a hora que nós vamos entrar, tá? Vou estar encerrando agora, vou deixar salvo isso aqui e vou entrar de novo para contar essa história do pé de pêssego. O que o Espírito Santo de Deus falou comigo a respeito desse pé de pêssego? Que ele estava num pomar, que até então, desde que o pomar estava pronto, estava formado, já fazia mais ou menos 6 anos que ele não produzia fruto nenhum, e aí ele começou a produzir fruto depois que minha mãe começou a cuidar, só que a gente começou a orar neste jardim, neste pomar. Mas tem um segredo deste pé de pêssego que eu vou contar aí no próximo e vou deixar salvo também para vocês estarem sabendo o que Deus ministrou no meu coração a respeito dessa história, tá bom?